Ainda aqui em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 6, tem outra observação que eu gostaria de ver, que diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quer dizer, o que é o ódio? Né? Ódio. Ódio é um sentimento de repulsa muito forte. Muitas vezes até alguns crentes se sentem escandalizados diante de algumas expressões de outros. Por exemplo, já teve gente que diz assim: esse pastor é um revoltado da vida quando assiste os meus vídeos. Mal sabe ele que eu não estou nem aí, nem para a vida e nem para a morte, não sou revoltado com absolutamente nada. Só que quando você se depara com certas situações espirituais, o teu ser reage. E tem que reagir. Muita gente ignora a sua própria essência e luta contra a sua própria essência. Irmãos, nós não somos de todo pecadores. Não. Quer ver? Antes de você conhecer o Evangelho, antes de você ter sobre si o peso dos seus pecados, do Espírito Santo agir, você já não teve pena de alguém? Você já não ajudou alguém? Você já não se importou com o sofrimento de alguém? Muitas vezes você já não disse assim: poxa, se eu pudesse fazer alguma coisa pelaquela pessoa, naquela situação eu faria. Você não teve essa expressão já? E mesmo antes de conhecer o Evangelho. O que é isso? Nós somos seres criados com sentimento de amor, de desprezo, de ódio, e etc, etc, etc. A nossa essência, ela tem uma mistura muito grande. E é necessário isso. Você acha que João Batista era uma pessoa cheia do amor? Era. Mas você já imaginou João Batista dizendo assim: ó raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, meus amados? Está entendendo? Não dá. Já pensou Jesus falando ali: fariseus e escribas, vocês são tão hipócritas, cheio de amor. Irmão, não dá para imaginar uma coisa dessa. A palavra, ela surgiu porque brotou no interior de Jesus, de João Batista ou de quem quer que seja, brotou alguma coisa e a palavra sai naquele impacto. O vocabulário tem a ver com a essência que acontece naquele momento. Então, o ódio, essa palavra que aparece aqui quando Jesus diz assim: tens contudo a teu favor que tu odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, muita gente, por exemplo, um pastor em Minas Gerais, eu dei uma fita de presente para ele, aí falou: eu vou ouvir, e ouviu mesmo. No dia seguinte ele encontrou comigo, ele falou assim: olha, eu acho que você está certo, mas você não deveria falar daquela maneira, obreiros hipócritas, ladrões, mercenários, pastor engravatado atrás de púlpito, roubando, ladrão, etc. Você poderia falar simplesmente que existem obreiros fraudulentos. Aí eu olhei para ele, eu ri, eu falei: é verdade. Sabia que ele não ia entender nunca um negócio desse. Então, na hora que Jesus traz a unção, ele mistura com a tua essência que ele quer, tipo assim, essa essência de amor, tira ela de lado, fica o resto, fica o ódio, fica a fúria, fica... Agora, fala. Nós não somos servos de Deus? Então tem certas horas, meu irmão, que não adianta você querer se dominar. Às vezes você pode até se dominar e não servir ao projeto de Deus. Não, eu não vou dizer isso não, eu não vou dizer isso não. Aquilo, não, também não vou dizer aquilo não. Que maneira eu vou encontrar para dizer aquilo da melhor maneira possível? Aí você fica procurando um monte de palavra e Jesus só te deixou uma opção. Ou você usa aquela, ou você não usa nenhuma. Entende? O ódio
faz parte da tua essência. Faz ou não faz? E eu te pergunto, quem criou o ódio dentro de você? Se Deus colocou o ódio dentro de você, é porque Ele tem um projeto com esse ódio. É assim que eu penso. Eu não ando por aí odiando ninguém. Aliás, que nós não odiamos ninguém. Mas Jesus falou, eu tenho contra ti, tu tens a teu favor que tu odeias as obras. Não falou que tu odeias os nicolaítas. Não, as obras. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Então, meu irmão, atente, porque tem pessoas que nunca serão usadas por Deus da maneira que Deus quer, porque elas mesmas não se permitem. Se eu tiver que dizer assim, é ladrão, é pilantra, é sem vergonha, eu estou dizendo, meu irmão, e que se lixe o resto. Eu estou sentindo a unção para falar que é sem vergonha, é canalha, é salafrário, eu vou dizer que é sem vergonha, canalha e salafrário. Acabou a história. Imagina se na época de João Batista, vendo os judeus chegar e dizer, raça de víboras. Os judeus, isso é um escândalo. Mas se ele tenta dizer de outra maneira, ele hoje talvez estivesse sendo lembrado, não como um herói, mas como um covarde. Nós vamos seguir, ainda capítulo 2, verso 12, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui nós vemos uma referência a lugar. Eu sei aonde vocês estão habitando aí. O lugar onde vocês estão habitando é onde tem o trono, né? Que fala? Isso. Onde tem o trono de Satanás. Ora, se tem o trono de Satanás, aonde o império é mais forte? Não é na sua base administrativa? Então, se essa igreja, essa liderança desenvolve um trabalho onde tem o trono de Satanás, a luta dela é muito grande. A batalha dela é muito grande. Ela está lutando no ponto mais forte aonde os exércitos das trevas estão atuando. Mas tem um detalhe. Jesus está dizendo, eu sei aonde tu estás. Afinal de contas, ele tanto sabe porque foi ele mesmo que plantou aquela igreja ali. Porque uma igreja só é plantada num lugar, só é real uma igreja quando ela está na direção de Deus até para o lugar aonde ela vai ser fundada, aonde a igreja vai lançar as suas bases. Ali, se é uma igreja dirigida por Deus, ela é dirigida para aquele lugar. Hoje nós poderíamos estar, acredite quem quiser, hoje nós poderíamos estar fazendo culto em Copacabana, Leblon ou Ipanema. Nós, geração Jesus Cristo, aqui no alto deste morro, hoje eu estou falando isso e quero que você entenda que esta é uma realidade. Poderíamos estar alugando espaço e fazendo culto em Copacabana, Leblon, Ipanema, Arpoador, qualquer canto da orla marítima, qualquer bairro de elite, nós hoje poderíamos estar realizando cultos lá. Mas Jesus quer que estejamos realizando aqui. Então é aqui que vamos ficar. Ah, mas eu tenho muita certeza que se eu abrisse um culto em Copacabana, Leblon, Ipanema, ia ter gente a beça entrando na igreja. Mas eu não estou aqui para ver gente a beça entrando na igreja. É Deus que vai trazer aqueles que Ele quer ao lugar que Ele desejou. Tudo tem que estar nos projetos de Deus. Nós estamos aqui, é aqui que nós vamos ficar, até que Jesus mova ou sei lá o que Ele faça. Se Ele mandar abrir uma outra igreja em outro lugar para alguém assumir, mas por enquanto é aqui e ponto final. Então, tem pessoas que às vezes, por exemplo, pega uma vizinhança chata, complicada,
que quer tumulto o tempo todo, o camarada diz assim, não tem problema não, vamos sair daqui, vamos arranjar outro lugar para a gente. Arranjar nada, vamos ficar aqui e vamos arregaçar as mancas e encarar, ou na oração ou no braço, mas é aqui que nós vamos ficar. Foi aqui que Jesus mandou ficar. Tinha uma católica aí, outro dia, até falando assim, eles vão sair daí, vai ver só, eles vão sair daí. Vai sonhando, né? Vai sonhando que a gente vai sair daqui. Vai ficando a torta e a direita, maluca, nós não vamos sair daqui, Jesus está mandando fazer obra aqui, a intenção é que a gente ainda vai ficar aqui um bom tempo, vão ter que nos aturar, vão ter que ouvir glória a Deus e aleluia durante muito tempo. A questão é o seguinte, às vezes as pessoas esquecem que tem que estar aonde Deus quer que estejam. Não é facilitar, não é buscar a paz. Jesus está dizendo, eu sei que vocês habitam onde Satanás tem o trono deles, e vocês foram perseverantes e têm pregado a minha doutrina e defendido o meu nome, e tem mais, é aí mesmo, fica aí. Não tem direção para sair dali. Jesus está falando que é ali, a guerra é ali, vamos lá, vamos em frente, é aí. Entende, irmão, essas coisas? Os detalhes, que muita gente não percebe os detalhes e acaba saindo fora da obra de Deus. Muita gente diz assim, não, isso aqui está incomodando, não vamos fazer mais não. Não é assim que funciona. Isso está incomodando? Foi Jesus que mandou fazer? Então vão morrer incomodado, porque vai continuar. É assim que eu me comporto. Eu não estou aqui para agradar os meus vizinhos. Eu não estou aqui para agradar os incomodados, os espíritas, os macumbeiros, os católicos. Eu não tenho política de boa vizinhança. Eu só tenho política de servir ao meu Deus. Ponto final. Então aqui, ele diz, tu habitas onde Satanás, onde tem o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Aí Jesus ainda vai dar um exemplo de... ainda nos dias de Antipas, minhas testemunhas, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus está dizendo assim, já teve até gente aí no meio de vocês, que foi martirizado nessa batalha, foi martirizado nessa guerra, e vocês estão aí firmes. Jesus não poderia dar um outro lugar? Jesus não tem poder para remover a sua igreja, o seu povo, para qualquer lugar? Tem, ele levou para o Egito, trouxe de volta, levou para a Babilônia, trouxe de volta, levou para a Síria, trouxe de volta. Ele é poderoso para fazer o que ele bem quiser e sustentar, mas nós temos que obedecer e não procurar paz com ninguém, né? A Escritura diz, quando for possível, tende paz com todos, quando for possível. Agora, meu irmão, transgredir o mandato do meu Senhor, aí se tornou impossível. Acabou o tratado de paz, vamos para a guerra. A igreja tem que ter pulso, porque Jesus chamou homens ao sacerdócio. Aqui então, no verso 14 desta mesma carta a Pérgamo, diz assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão e que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que nós vemos aqui? Jesus repreendendo essa igreja, diz assim, tu tens aí uns que praticam a doutrina tal e outros que praticam a doutrina tal. Então, você tem que se arrepender, porque você está permitindo que essas pessoas estejam aí.
E o que seria, meu irmão, essas doutrinas tais? Você acha que esses nicolaítas, quais são os dois nomes que são mencionados? Balaão, tá. Doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas? É isso, nicolaítas? Falem alto. Nicolaítas. Doutrina de Balaão de nicolaítas. Eu te pergunto, você acha que dentro da igreja alguém estava fazendo imagem de escultura? Não. Alguém estava ali dentro invocando os mortos? Também não. Alguém estava rezando missa para os mortos? Não. Vendendo indulgências? Não. Nada dessas coisas tão grotescas estavam acontecendo ali dentro. Eram coisas mais sutis que uma liderança chamada por Deus sabe e tem a obrigação de filtrar dentro da igreja. Às vezes são coisas muito mínimas que acontecem dentro das igrejas. Exemplo, vou usar como exemplo o Elvis, de novo, me veio na memória, é um exemplo perfeito, eu vou usar. Quando Elvis, depois que ele começou, ainda não tinha se rebelado totalmente, quando ele começou com os problemas se rebelar, e eu consultando a Deus, buscando a Deus, chorando diante de Deus, porque estava vendo o caminho que ele estava tomando, chorando diante de Deus, aí Deus começou a falar comigo, mostrar algumas coisas, e uma das coisas que Deus me mostrou durante a madrugada foi uma visão em que eu via a igreja do Elvis, eu via os limites dela, o espaço da igreja do Elvis. E eu olhava assim, e o que eu via naquela igreja? Eu via um muro que cortava para cá, eu via outro muro que cortava para lá, eu via outro muro para cá, outro muro para cá, era muro para todo que era lado. Eu dizia assim, ué, que espaço é esse? A igreja cheia de muro, e gente sentada, umas pessoas sentadas num canto, as outras pessoas sentadas no outro, cada um sentado assim, e tudo dividido por muro. E aquilo ficou na minha cabeça durante um tempo, e eu pensando o que Deus queria falar comigo naquele lugar, naquela situação, até que o Espírito de Deus nos deu a revelação e o entendimento. Ou seja, ele foi chamado para uma voz de restauração. Mas em virtude dele ter se desviado daqui, ele não aprendeu como manter o prumo da doutrina para que a igreja fosse purificada e guiada em uma só doutrina, que é a restauração. Ou seja, cada murozinho desse representava alguém de uma denominação diferente que tinha ido para lá. Ou seja, quem foi da Maranata continuava exatamente como a Maranata. Estava num lugar diferente, mas a doutrina, o que estava fazendo lá dentro, o que se passava dentro da cabeça, era exatamente como o da Maranata. Os assembleianos que foram para lá continuavam assembleianos do mesmo jeito, porque ele não teve condições de apresentar a doutrina da restauração, de modo que pudesse selecionar os assembleianos, os da Maranata, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, gente de várias denominações que tinham ido para lá na época, foram para lá com as mesmas bagagens das suas denominações. Então a igreja era mostrada totalmente dividida. Inclusive Deus mostrava que ele aparecia no cenário, algumas pessoas se escondiam por saber que estavam traindo ele, e ele subia num entulho, num lugar com vários escombros, um entulho, e ali ele começava a pregar para o nada, ninguém dava ouvidos, ele pregando em cima de entulho.
Essa é a base que ele está pregando. Entulho, escombro de tudo que é canto. Ele está pregando e satisfazendo ao metodista, ao batista, ao assembleano, a tudo isso. Essa é a realidade do que aconteceu, infelizmente, lamentavelmente, com o Elvis. Ou seja, aqui está dizendo ao líder que eu tenho contra ti, que tu está tolerando aí a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, ou seja, irmão, quantas pessoas eu aqui nesse ministério já fui obrigado a dizer, né? Pessoas que disseram, não, mas lá na minha igreja eu podia fazer isso, lá na sua igreja, aqui não. Aqui não é assembleia. Não, mas lá eu aprendi lá que era assim, assim, assim. Não, lá você aprendeu assim, mas aqui não é assim. Não, mas lá nós tínhamos isso e isso. Não, mas aqui nós não temos isso. Isso é uma maneira de você purificar, fazer seleção. Quem entender o que é a visão ministerial nesse lugar, vai em frente. Quem não entender, volta. Quanta gente voltou para as assembleias? Quanta gente voltou para a Batista? Quanta gente, até para Deus é Amor. Até para Deus é Amor, teve gente aqui que esteve aqui um ano, depois voltou lá para Deus é Amor, porque consagraram o camarada lá a diácono. Ficou feliz da vida porque foi consagrado a diácono. Imagina, mas aqui não faz o que não condiz com a visão da restauração e que Deus nos tem dado nesse lugar. Então, você amanhã vai assumir o ministério, vai assumir qualquer coisa, claro que você vai assumir. E você tem que entender que a doutrina que vai existir dentro da igreja, da sua denominação, vou assim dizer, é aquela que Deus te chamou. Não se preocupe em fazer amizades, porque se você fizer amizades, ceder, Jesus vai se manifestar e vai dizer assim, tenho contra ti. Para nós concluirmos ainda no capítulo 2, no verso 18, diz ao anjo da igreja em Tiatira, escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, primeiro eu quero lembrar para você que a palavra prostituição, né, não é aí, prostituição não tem a ver com sexo, tá? A palavra prostituição significa o abandono, né? Abandono da doutrina verdadeira, ou do Deus verdadeiro, seguindo outros conceitos. Isso que significa a prostituição. Nós já temos visto isso aí durante os seminários muito abundantemente. Então aqui diz, eu tenho contra ti que tu toleras essa mulher. Aí Deus usa um nome muito conhecido. Ele usa o nome Jezabel. Eu te pergunto, irmão, me responde aí, quem era Jezabel? Jezabel era liderança. Jezabel era liderança? Era. Jezabel era liderança. Jezabel era política. Jezabel era política. O que mais Jezabel era? Jezabel era uma assassina. Também era. Jezabel era uma mulher terrível. Era uma mulher contrária aos profetas. Ela era contra os profetas verdadeiros de Israel. Ela já tinha mandado perseguir um bocado. Lembra que Elias fala, Senhor, mataram os teus profetas a espada e só eu fiquei. Porque realmente Jezabel tinha mandado matar, olha, uma multidão junto com Acabe. Então, Jezabel, meu irmão, representava uma liderança dentro da igreja. Ela era uma subliderança. E eu te afirmo uma coisa, a igreja verdadeira dá muito trabalho para um líder,
porque ele não pode admitir sublideranças. E subliderança é um negócio difícil de você combater. É complicado, é chato você combater subliderança. Você coloca às vezes uma pessoa para dar uma aulinha ali num seminário, acabou. Daqui a pouco o camarada esquece que ele é um professor que tem que ministrar o que uma liderança passou, e ele já está falando dele mesmo, já está ministrando o que ele pensa, o que ele quer. Ele já está se transformando numa subliderança. Quando você vai dar aula num colégio, se você é um professor, se você vai para um curso, sei lá, você vai dar aula num colégio, você fala do que você quer, ou você tem que seguir um roteiro? Assim é a igreja. A visão ministerial aqui é minha, totalmente minha. E as pessoas que são chamadas nesse ministério para me ajudar, é para levar adiante a minha visão. Elas entendem a visão e passam essa visão adiante, porque essa visão passa a ser delas também. Se ela estiver ensinando diferente do que eu ensino, ela pode discordar. Ela pode discordar, pegar a Bíblia dela e seguir o rumo dela. O mundo é muito grande. Agora, se ela permanece, ela tem que permanecer. Agora, muita gente pode não concordar com o que eu falo, aceitar ser um professor aqui dentro e, de repente, começar a ensinar diferente. A hora que eu ver é machado na raiz, meu irmão. A visão aqui dentro é a visão que Deus nos deu, é restauração, e eu jamais vou abrir mão disso. Eu sei o que tenho colhido com esta visão, e a glória que eu tenho colhido é muito grande, e o projeto de Deus na vida daqueles que Ele tem trazido aqui também é muito grande, mas é com esta visão, restauração. Então, combater uma subliderança é desgastante, é chato. As pessoas têm um cargozinho, uma posiçãozinha e já vão dizer logo, não, Deus não fala só com o pastor não, Deus fala comigo também. Eu também tenho as minhas orações, eu também tenho os meus sonhos, eu também tenho as minhas visões. Irmão, todo mundo pode ter sonhos, visões e revelações, da porta para fora, da porta para dentro mando eu. Da porta para fora pode ver Deus face a face, da porta para dentro, o que Deus não falar comigo não virá à existência aqui dentro. Eu sou esse cara, radical, terrível, mas até aqui me tem ajudado o Senhor. É com Ele que eu estou colecionando cadeias, algemas, eu não vou abrir mão, Ele tem falado comigo. Inclusive por falar comigo, ontem um homem da Espanha me ligou. O nome dele é Douglas. Ele parece que já andou participando aí, né? Tá online agora? Ele me ligou. E ele falou, pastor, lá era 17 horas, aqui era 1 hora da tarde mais ou menos, não sei. Pastor, eu fui cochilar um pouco, fui dormir. Contou até que tinha brincado com a esposa dele. E, pastor, eu fui dormir e eu acordei. Tive um sonho e acordei. Depois desse sonho, Deus falou comigo. Eu pensei em mandar e-mail e tal. Deus falou, não, liga. Fala com ele, liga. E esse homem, Douglas, lá da Espanha, esse irmão, ele começou a falar comigo algumas coisas, irmão. E quando ele tocou no ponto central da visão que ele teve, no sonho que ele teve, eu aparecia no sonho. Aí tinha uns anjos debaixo de uma figueira, 2 anjos que cantavam, e aí o Espírito Santo falava com ele, dava uma mensagem que era para ele me transmitir. E quando ele falou da mensagem que nós estamos aguardando, ele falou do tempo que nós vamos aguardar. Quando ele falou, olha, eu senti uma coisa tremenda quando ele falava comigo pelo telefone. Assim, algo tremendo mesmo, da cabeça aos pés, foi tremendo. E eu falei para ele, meu irmão, eu sei que Deus falou contigo e vamos só aguardar. Por quê? Porque o Espírito Santo testificou. Então, é com esse cara radical, esse cara para muitos petulante e arrogante, é com esse cara aqui que Deus está falando. Se Ele está falando, meu irmão, eu vou seguir adiante, mesmo que alguns não entendam. Então, a igreja, no que depender de mim, ela vai ser um espaço único. Quando eu ver alguém tentando passar um muro, eu chamo
a draga chama as máquinas e derrubo, soterro tudinho e a igreja vai continuar sendo uma. Não vou admitir que pessoas que pensem diferente ministrem aqui dentro que pensa. Uma vez teve até um problema aqui numa reunião de sexta-feira, uma pessoa a quem eu ainda tenho que admitir que tem todo o meu carinho e meu respeito, mas a pessoa aqui dentro, criando alguns problemas, falou assim, não, porque essa é a direção que eu recebi de Deus. Eu falei assim, direção? Aqui dentro? Não, direção pode ser da porta para fora. Aqui dentro, direção, só reconheço uma, a minha. Amém, meu irmão? A igreja tem pastor? Se a igreja tem pastor, não adianta Deus falar contigo sem falar comigo. E muitas vezes Deus já falou contigo, você veio conversar comigo e eu falei, é isso aí, e vamos fazer. E fizemos muitas coisas aqui dentro já, porque Deus usou vocês. Foram sonhos, foram visões, pregações. Quantas pregações tem aí, meu irmão, que Deus entregou a vocês e não a mim? Foram vocês que vieram falar comigo, temas bíblicos, situações, revelações. Pastor, eu entendi isso e isso na leitura bíblica. Caramba, tremendo. Vamos tratar esse assunto. E virou estudo, e virou pregação, porque Deus entregou a vocês. Agora, se Deus entregar a você e não entregar a mim, adiantou o quê? Não adiantou nada. Ele não botou você para pregar aqui, ele não botou você para escrever aqui, ele não botou você... Então, é assim que as coisas funcionam. Então, Jezabel representa isso, e muito mais, o que mais Jezabel representa, até estavam conversando esses dias, quando o irmão Afonso nos trouxe, estava falando isso, agora eu lembrei, o irmão Afonso tocou nesse assunto de Jezabel, e nós vimos claramente que Jezabel representa política, e Deus está dizendo para aquele obreiro, eu não tolero isso aí que você está tolerando. Jezabel está dentro da igreja, com a sua doutrina. Sabe qual é a doutrina de Jezabel que está dentro da igreja? É isso aí, a política. A política é a doutrina de Jezabel que está seduzindo os servos de Deus. Você vê que as pessoas agora aí perseguidas por causa do evangelho, procuram apoio político. Não, eu vou procurar o deputado pastor fulano, eu vou procurar o senador pastor fulano, vai procurá-los e eles não vão resolver nada, porque essa guerra é espiritual, meu irmão. A hora que o Congresso disser assim, chega desse negócio, ele vai se levantar e vai soterrar todos nós, quando chegar a hora de Deus acrescentar os seus mártires da história. Enquanto não chegar essa hora, nós somos vencedores e muito mais que vencedores. Mas quando chegar a hora, nossa vitória se consumará com o derramamento do nosso sangue. Esta é a realidade. Não precisamos de exército, de armas, de políticos, de senadores, de deputados. Não precisamos. E tem mais. Pastor ou evangélico qualquer que entra para a política deixa de ser servo de Deus e passa a ser pilantra, sem vergonha. Está dado esse recado aí também. Então, meu irmão, nós vamos ficar por aqui, vamos apenas ouvir as perguntas que os irmãos tenham, os conceitos que os irmãos queiram acrescentar e vamos crescendo juntos. Amém? Temos perguntas? Não? Quem? Tupirani, no início aí da tua aula você estava falando sobre as dispensações, né? Podemos assemelhar em Lucas 17:35, fala daquela que o Senhor está falando sobre as duas mulheres que estão moendo, uma é tirada e outra é deixada, inclusive da revelação que o Senhor te deu. Podemos assemelhar isso, que as pessoas estão paradas assim nesse sentido das dispensações? Ali é um grande exemplo que nós temos, e aquilo ali claramente está apontando para o final dos tempos. Tem uma série de parabolazinhas que o Senhor Jesus coloca ali, todas elas mostrando o final dos tempos, quando o Filho do Homem se manifestar. E aquelas duas mulheres que fala que uma será tomada, né? Ou seja, salva, e a outra deixada, condenada, abandonada. Nós vemos claramente o quê?
duas mulheres. A mulher é símbolo da igreja. 2 é símbolo da palavra do testemunho. Estão ambas no campo. Ambas estão no mesmo espaço territorial. Ambas estão moendo. Ambas estão realizando um trabalho. Porém, diz que uma será tomada e outra deixada. Qual o motivo? Por quê? Ambas estão fazendo as mesmas coisas. Não diz por que uma será tomada e outra será deixada. E o Espírito Santo de Deus nos revelou que a causa de uma ser tomada para o bem e outra deixada para o mal é o resultado do trabalho delas. Ambas estão trabalhando, mas o trabalho de uma será aceita e o trabalho de outra não será aceita. Ou seja, igrejas que uma está trabalhando de acordo com a dispensação e a outra está trabalhando de forma equivocada. Mas ambas estão trabalhando. Só que o trabalho que uma está fazendo não vai ser aceito. Por que não vai ser aceito? Porque ela simplesmente ficou para trás, perdeu a visão. E hoje o que nós estamos vendo, que a voz da restauração tem acordado muita gente que não tem tido coragem para se posicionar. Temos perguntas? Não? Não? Então vamos encerrar em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui.